Graça e paz, professores, tudo bom? Eu sou Sabrina Costa, sou professora da classe do Jardim de Infância da EB de Blumenau, Santa Catarina. Estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica e nós estamos no quarto trimestre desse ano e o nosso quarto trimestre fala o livro que conta as histórias do meu amigo. Então nós vamos trabalhar durante todo esse trimestre, durante essas 13 lições, sobre a Bíblia, o nosso livro mais precioso e aquilo que a gente leva para a nossa vida como manual de instruções, não é verdade? Então, a nossa vida, a nossa trajetória cristã, ela é baseada toda na palavra do Senhor, é assim que Ele fala com a gente. E é nesse ponto que a gente vai trabalhar durante todo o trimestre. Para trabalhar sobre isso, a gente trouxe durante todas as lições uma temática especial sobre a Bíblia e que você possa cultivar isso nos seus alunos, que você possa cultivar esse amor, essa paixão pela palavra do Senhor, que eles possam aprender que Deus está falando conosco através da Bíblia e que tudo que contém nela a gente vai levar para a nossa vida espiritual e para a nossa vida secular. Ela é que nos comanda e é assim que a gente sabe as vontades do Senhor para com nossas vidas, não é? Então, eu quero deixar para você uma palavra para que você leia a sua Bíblia, para que você leia a sua Bíblia diariamente, para que você extraia dela tudo aquilo que você precisa do Senhor e tudo aquilo que você precisa passar adiante. Se você não lê a Bíblia, você acaba não tendo como falar sobre ela com os seus alunos. Então, a primeira dica de hoje é que você realmente estude a palavra de Deus, estude a sua lição, a história que você vai contar para os seus alunos em cima, baseado totalmente na palavra do Senhor. Nós temos várias Bíblias com várias traduções, com várias dinâmicas dentro delas que você pode extrair todo o conhecimento necessário. Ela é a nossa principal fonte de todas as nossas histórias. Então, irmãos e professores, leiam a sua Bíblia. E na nossa aula de hoje, é a aula de número 2, e nós vamos falar sobre os mandamentos do livro de Deus. Nós saímos de um trimestre falando sobre o povo de Deus e Moisés, nós vamos voltar a falar nessa segunda lição. Os mandamentos do povo de Deus, as regras do Senhor para a nossa vida. As regras do Senhor para que a gente cumpra na vida secular, que é do número 5 até o número 10, fala sobre as regras de convivência, e as regras para a nossa vida espiritual, que é do número 1 até o número 4. Então a gente vai tratar sobre isso com as crianças hoje. E nada melhor do que tratar sobre isso do que conversando com elas sobre as regras. Então, para iniciar, a gente fala, né, você vai iniciar com a oração, né, de acordo com a sua frequência, com a sua dinâmica de sala que você já tem. E depois da chamada, você faz o plano de frequência. O plano de frequência a gente trouxe duas ideias para vocês. A primeira ideia era da sapateira, que já foi falada no primeiro vídeo desse trimestre e no último vídeo do trimestre anterior. Então, vocês podem olhar nos outros trimestres. É uma sapateira que cada lugarzinho de colocar o sapato é o nome de um aluno e dentro tem as fichinhas para vocês ir carimbando as frequências dele e se ele trouxe a Bíblia, se ele trouxe a oferta e assim por diante. E a segunda opção é essa sacolinha, que é o sistema monetário que a gente vai fazer. Eu particularmente vou fazer isso na minha igreja. Então, assim, cada uma tem o nome da criança e todo domingo eles vão trazer e vão contar as moedinhas deles, né? Eles vão ganhar as moedinhas. As moedinhas que valem 5, 10 ou 15 pontos e assim eles vão juntando dentro dessa sacolinha de acordo com o que você vai colocar para eles, né? Por exemplo, que eles tragam a Bíblia, que eles tragam um amiguinho, que eles tragam a oferta e assim a gente vai somando e eles vão juntando na bolsinha deles. No final do trimestre, eles vão trocar isso por uma lembrancinha, alguma brincadeira, algum brinquedo que você vai trazer para eles para fazer um bazar. Então você faz um bazar e eles vão comprar o que eles querem com o dinheiro que eles arrecadaram durante todo o trimestre. E quem mais vai ganhar vai ser quem mais veio, quem mais trouxe, quem mais contribuiu, quem mais participou. Isso é um sistema de troca. E também a gente trabalha a semeadura, né? Ele semeia
a presença, a frequência, né? E ele vai colher os frutos depois. Então, é um sistema bem gostoso e as crianças gostam bastante dessa parte de trocar e de se sentir grandes porque eles estão comprando alguma coisa. Depois disso, você faz a sua oferta. Então, a oferta a gente trouxe uma caixinha que também é uma Bíblia. E nessa caixa eles vão contribuir, vão colocar as suas ofertas. Durante todo o trimestre a gente vai trabalhar com esse sistema de oferta. Depois da oferta, a minha ideia é fazer uma roda de conversa com eles. Eu gosto muito de conversar com os alunos porque a gente consegue entendê-los melhor, a gente consegue criar um vínculo maior com eles e a gente consegue saber o que eles já sabem, porque toda criança já tem um conhecimento prévio daquilo que você vai levar. Então, assim, a gente vai falar sobre regras, então eu trouxe alguns desenhos que nos dizem onde a gente encontra as regras, por exemplo, na escola, na igreja, e daí eu coloquei a casa, as brincadeiras, e esses desenhos eu coloquei dentro de um envelope, cada um num envelope colorido, cada um com uma cor. A minha ideia é a seguinte, você vai pegar esses envelopes que estão, e antes deles chegarem, você esconde eles dentro da sala. Eu particularmente vou fazer assim, mas você pode usar essas figuras de uma maneira diferente, de acordo com o que você achar melhor dentro da sua realidade, dentro daquilo que você já faz, a sua didática de sala de aula. Então, assim, eu vou espalhar isso na sala e o que eu vou fazer? Eu trouxe alguns envelopes coloridos hoje, crianças. Então, vocês me ajudam a procurar, porque o prof não sabe onde é que eu coloquei, eu esqueci. E daí eles vão procurar. Mas, quem achar, não pode abrir esse envelope. Tem que esperar, porque a gente vai abrir todo mundo junto. E também não pode pegar mais que um envelope. Então, todos eles vão ter que pegar um envelope só. Ou, né, se você deixar só 5 envelopes, só 5 crianças vão pegar esses envelopes, né? Elas vão achar só as 5 crianças, cada uma com um. Ou seja, você já colocou uma regra, você já estipulou uma regra. Quando eles terminarem de achar, daí você vai vir e vai conversar com eles. Vocês lembram o que eu falei no começo da nossa brincadeira, dessa brincadeira de achar os envelopes? Né, eles vão falar, a prof disse isso, isso e isso. Então, eu falei isso. E sabe o que é isso? São regras. E daí você vai conversar com eles sobre as regras, vai falar o que é a regra, para eles o que significa, se é bom ou se é ruim, o que é bom nas regras, tudo isso você envolve eles. E depois você também fala para eles abrirem o envelope e encontrarem aonde, e verem, né, com as figuras, aonde que nós encontramos essas regras. Então toda a nossa sociedade, tudo aquilo que a gente faz está envolto em regras. Até as próprias brincadeiras têm regras, até jogar videogame tem regras. Então, eles vão ampliando esse conhecimento prévio que eles têm sobre as regras. Até que você chega no ponto de criar as regras junto com eles. Então, eu trouxe o cartaz. Hoje está chovendo em Blumenau e eu acabei deixando o meu cartaz molhar. Fiquei bem chateada, porque ele ficou todo chorando. Mas, enfim... aqui estão as nossas regras. Então você traz um cartaz e você cria as regras da turma com eles, porque as regras, elas são boas para todos e elas fazem parte para a gente conseguir organizar as coisas. Então a gente tem que estipular algumas regras. E para a sala ficar melhor do que ela já é, você já fala para eles, vai ficar melhor, porque vocês vão falar o que está acontecendo que vocês não estão gostando, e a gente vai criar uma regra para que todo mundo siga e para que todo mundo fique bem com ela. Então as regras são feitas para que a gente viva bem em sociedade e bem com a gente mesmo e bem com Deus, não é verdade? Então você vai criar as regras com eles e, consequentemente, após você criar as regras, você vai criar as consequências das regras, né? Porque toda vez que a gente tem uma lei, a gente tem que cumpri-la. Se a gente infringe a lei, a gente vai ter uma punição. E isso você também vai trabalhar com eles. Porque se eles infringirem essas regras, eles vão ter que fazer com que cada um tenha uma espécie de punição. É claro que não vai ser nada muito grande, mas mesmo assim, eles têm que saber que o que eles plantam, eles colhem.
Eu geralmente trabalho muito isso com eles, as consequências das nossas escolhas. Nós temos escolhas todos os dias, com isso e com os meus filhos eu trabalho. Então a gente tem escolha e se a gente escolhe uma coisa, a gente tem que estar preparado para as consequências. Você já pensou nas consequências das suas escolhas? Então, se ele está burlando uma regra, ele vai ter uma consequência. E para isso eu tenho o nosso semáforo do comportamento. Esse semáforo foi a ideia da Aline e da Pri e eu só coloquei em prática. Eu sei que ele está errado, tá? Porque era para ter o vermelho aqui em cima. Mas acontece que eu não quis começar com o vermelho, porque a ideia é que eles todos comecem no verde. Todos eles estão livres, né, para começar no verde. Então, todo dia na sala, eles vão estar livres para começar no verde. Esse palitinho aqui, ele vai representar eles na sala de aula. Eles podem decorar de acordo com o que você levar para eles, um material legal para você levar para eles decorarem o palito e eles saberem que é o palito deles. Então, você vai colocar todos os seus alunos no sinal verde quando começa a aula. Se algum deles quebrar uma regra, você vai dar uma advertência. Na segunda advertência, você passa ele para o amarelo. Então, ele tem que estar em alerta, ele não pode mais fazer. Depois que ele estiver aqui, se ele quebrar de novo uma regra, você vai alertar mais uma vez. Se ele quebrar de novo, ele vai para o vermelho. Daí, quando ele vai para o vermelho, ele recebe a punição. E você vai ter essa punição já pré-definida com os seus alunos em sala também. Ah, ele vai voltar para a igreja, para dentro da igreja. Vai sair da salinha e vai para dentro da igreja com os pais. Vai ser assim. Ele vai ficar no cantinho do pensamento. Vai ficar no cantinho do coração triste. Minha filha tinha um coração bem triste dentro da sala de aula e ela ficava lá embaixo, sentada, embaixo do coração triste, porque ficou bem triste porque ela aprontou. Então, pode ser todas essas coisas. Ou ele não ganha uma bala no final, que você geralmente dá. Vocês escolhem o tipo de punição para os alunos. É meio forte falar isso, punição, mas a gente tem que trabalhar com eles essa questão de que a gente precisa obedecer. E é essa palavra que você vai trabalhar bastante com eles hoje. Obedecer. Daí, nesse ponto, você pode trazer essa palavra também. Olha, então a nossa palavra-chave é obedecer. Nós precisamos obedecer às regras. Em todos os lugares nós temos regras. E a nossa principal regra, o lugar que a gente tem que trabalhar muito elas e que a gente tem que respeitar e obedecer, é a Bíblia, a palavra do Senhor. Nós temos muitas regras nela e hoje a gente vai trabalhar sobre as leis que Deus deixou para o povo. Então, nós temos as leis da nossa sala. Deus deixou as leis para o povo, para a nossa vida também, para o povo de Deus. Então, nós devemos sempre obedecer. E é isso que fala o nosso versículo. E aí você puxa o gancho do versículo. O versículo do dia. O versículo do dia é: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Nós faremos tudo que o Senhor ordenou, ou seja, nós vamos obedecer, certo? E para falar sobre o versículo, você já falou tudo isso, você já falou sobre obedecer e você pode brincar com eles nesse momento. Você pode, não tem brincadeira melhor e mais legal do que meu mestre mandou. Você pode trocar por Jesus mandou e nessa brincadeira você já pode falar sobre os mandamentos. Você pode ser o Jesus da brincadeira, é claro, né? E falar assim: ah, meu mestre mandou, Jesus mandou que eu louve a Deus agora. Daí todos vão ter que louvar a Deus. Jesus mandou que eu escolhesse um brinquedo, escolha um brinquedo que eu mais gosto dali da sala. Daí eles vão escolher. E agora eu vou trocar esse brinquedo com meu amigo. Por quê? Porque Jesus mandou que a gente tem que amar o nosso próximo como a gente mesmo. Então, a gente pode trabalhar os mandamentos dentro dessa brincadeira. Você pode também trabalhar nessa brincadeira com duas músicas. A música do Soldado, da Cristina Mel, e a música do Meu Mestre Mandou, da Aline Barros. As duas têm toda essa temática de Meu Mestre Mandou e elas são muito divertidas e eles também vão gostar na hora de brincar dessas brincadeiras. Então, a gente passa agora para a parte da história. A história fala sobre os 10 mandamentos, sobre as leis do Senhor para o povo de Israel.
Antes da história, você pode usar a sua Bíblia de linha do tempo. A lição passada foi que a gente descobriu sobre a Bíblia, todos os detalhes que a gente descobriu sobre a Bíblia. Então, você vai colar aqui a lição 1 e uma figura ou alguma coisa que eles se lembrem da outra lição. E você pode perguntar para eles o que eles se lembram, se eles se lembram de todas as coisas que você falou e recapitular isso com eles. Na próxima aula, a Pri vai trazer já pronto com a segunda lição também. Então, essa foi a parte da retrospectiva. E daí você vai falar sobre os mandamentos, sobre as leis do Senhor, nunca deixando de fora a palavra de Deus, a Bíblia. E eu trouxe uma dica aqui para vocês da Bíblia das Descobertas. Ela tem 2 dicas muito legais sobre os mandamentos. Ela tem uma página que eu deixei de uma foto dela para vocês lá no material de apoio no site da IB, para que vocês possam estudar sobre isso. Ela faz um gancho com os mandamentos de Cristo. Então ela traz os mandamentos, 10 mandamentos como eram nas tábuas da lei, e traz o gancho de o que Jesus disse sobre isso. Então é muito legal você estudar sobre isso na sua prática escolar. Outra coisa que você pode fazer, professor, é trabalhar em cima da Bíblia da linguagem nova, né, atualizada. Essa Bíblia é mais fácil dos alunos entenderem as palavras que são utilizadas nela. Só que elas têm algumas palavras que ela distorce um pouco o sentido. Em alguns pontos da Bíblia, você pode comparar ela. Então, sempre leia a Bíblia, essa Bíblia da linguagem de hoje, com outra Bíblia de outra linguagem, para você comparar, para ver se realmente está condizente com o que fala a palavra do Senhor, né? Porque a gente sabe que existe esse problema de traduções. Então, sempre use as 2 Bíblias se você já tem a da linguagem de hoje. Para a história, a gente vai usar a nossa Bíblia gigante aqui. Dentro dela, nós vamos tirar as nossas figurinhas, que vão ser os nossos amigos que vão contar a história com a gente. Então, eu fiz aqui o deserto novamente, com uma folha de isopor. Como o tempo hoje está muito úmido, não colou direito. E lixa, tá? E também tá meio feinho, mas vocês dão desconto. E uns bonequinhos. Eu fiz esses bonequinhos aqui de EVA. Então, é bem simplesinho, só para ter. Porque daí você finca eles dentro do isopor aqui, né? E eles vão ser o povo de Israel. Eu fiz alguns, eles são bem facinhos de fazer, bem tranquilinho. E esse meu morro, que vai ser o Monte Sinai, que eu já fiz na outra lição, então ele vai ficar aqui. Que Moisés subiu no Monte Sinai, e aqui são as tendas. As tendas é bem também tranquilo, é só um papelão coberto com EVA. Eu fiz as tendas para colocar aqui, assim. Então, a gente tem o acampamento e o Monte Sinai. E vocês vão contar que Deus pediu para que Moisés subisse o monte, porque ele precisava, esse é o Moisés, dar as leis para o povo. Então, você vai fazer toda a temática, você vai estudar a Bíblia e estudar na sua lição para contar essa história. Vai fazer toda a temática da história e ele vai subir o morro, subir o Monte Sinai e você esconde ele aqui atrás. Eu fiz 2 Moisés, um que vai subir sem as tábuas e o outro que vai descer com elas. Então você já deixa esse guardadinho e esse você esconde ele para os seus alunos não verem. E daí você vai contar que depois que ele subiu começou a relampear, e daí você pode trazer uma placa de raio-x por baixo. Relâmpagos, teve muitos relâmpagos, muita tempestade, o povo ficou muito assustado, porque nunca ouviram tantos relâmpagos assim. Faz um efeito sonoro que é muito legal. E depois Moisés desceu já com as tábuas da lei, certo? Ele vai voltar com as tábuas da lei. Daí você vai falar para o povo que Deus
o que Deus falou e vai trabalhar sobre cada um deles. E para trabalhar sobre cada um deles, eu trouxe, então, as tábuas em argila. Então, eu fiz a argila e em cada uma eu gravei um mandamento de forma reduzida. E eu usei a Bíblia com a linguagem atual. Por isso que eu falei para vocês também pesquisarem sobre essa linguagem, que é a que mais a criança consegue entender melhor. E eu fiz todos os mandamentos, o primeiro, o segundo e assim por diante. Você vai trabalhando, vai tirando de dentro da Bíblia essas tabuinhas da lei. Daí você pode fazer de duas formas também isso aqui com os alunos. Você pode trazer uma tinta acrílica para eles pintarem, decorarem e deixarem exposto dentro da sala, para eles sempre se lembrar das regras, das leis de Deus que estão na Bíblia. Ou você pode trazer uma argila para eles, ou uma massa de modelar no final da aula, para que eles façam a sua própria tábua da lei. E para que você trabalhe com eles essa questão das leis do Senhor, que eles têm que levar para a vida deles, assim como a nossa palavra. Nunca deixe de enfatizar que Deus, Ele quer que nós sigamos as suas leis. E que o povo de Israel, quando Moisés subiu o Monte Sinai, desculpa falar morro, eu esqueço, mas quando Moisés subiu o Monte Sinai, ele falou para o povo que Deus queria falar com eles e que Deus queria trazer as leis para eles. E o povo disse o que foi falado no nosso versículo, que tudo que o Senhor falar, nós vamos seguir, nós vamos obedecer, nós vamos fazer. Então, Deus falou que eles serão o meu povo se eles cumprirem os meus mandamentos. Então, nós vamos ser o povo de Deus também, cumprindo os seus mandamentos. E assim você fala para os seus alunos e você também incentiva eles a cumprir as leis do Senhor. Outra ideia muito legal que traz aqui na Bíblia das Descobertas, que eu também vou deixar lá no site, eu deixei lá no material de apoio, é essa parte aqui que fala sobre como fazer com gesso as tábuas da lei. É muito legal, você pode fazer para levar ao invés da argila. Também é bem bacana e eu vou deixar tudo para vocês terem essas ideias lá no site, no material de apoio. Bom, essa foi a aula de número 2. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam e praticam isso para a sua vida. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.